Dois, um. Oi, seja bem-vinda ao Papo de Neuro! E o tema que nós vamos abordar hoje é o diagnóstico precoce. Você sabia que existe um tempo para as fases do desenvolvimento da criança? Você sabia que quando você engravida, você tem um tempo, quando você engravida, você tem 9 meses para você gestar, né? Essa gravidez. Então, se você, por um acaso, ter alguma intercorrência, por exemplo, a criança nasce antes do tempo ou depois, a gente sabe que existe uma intercorrência. Então, a criança que nasce depois do tempo esperado, ela pode nascer com alguns prejuízos, muitas vezes ela chega até a morte fetal, né? Então, esse tempo a gente tem que observar desde quando a gente engravida. E quando essa criança nasce, ela tem as fases. Então, ela tem uma fase para sustentar o pescoço, a fase da busca da mãozinha, o olhar. Desde a amamentação, você, mamãe, pode estar observando se a sua criança tem esse contato com você. E o que é mais legal e interessante, que dentro dos marcos de desenvolvimento, que essa criança tem um tempo para andar esperado, né, dentro de uma fase, claro que tem criança que anda com 1 ano, tem criança que anda com 1 ano e 4 meses. Então existe um tempo, tem uma criança que vai andar antes, tem uma criança que vai andar depois. Claro que muito antes já não é normal. E muito depois também já sinaliza alguma coisa. Então, o que é mais legal é que a cartilha que você, mamãe, tem aí em casa, ela tem o gráfico que você pode estar acompanhando. Então, muitas vezes a gente tem uma dúvida, ai meu Deus, será que meu filho está falando no tempo certo? É só você olhar a curva que tem na carteirinha de saúde do seu filho. Né, Sirlene? É um fácil acesso, né? E todo mundo está em casa. Eu acho que se eu fosse escolher a frase mais temida do neuropsicólogo cada criança tem o seu tempo. Por quê? Porque embora tenha um fundo de verdade, né? Cada criança tem o seu tempo, mas toda criança tem o seu tempo dentro de um tempo esperado. Exatamente. Então vamos lá, como a Suzy falou sobre andar. A gente espera que a criança ande com 1 ano de idade. Ela pode andar com 10 meses e pode andar com 1 ano e 2 meses. Mas ela tem dentro desse tempo aí. O que vai fazer ela variar? Questão genética, questão de estimulação. Então, se ela é muito estimulada, ela vai andar mais cedo. Se ela é menos estimulada, ela vai andar um pouquinho mais tarde. Mas não pode fugir dessa curva, né? Então, todas têm um tempo dentro do tempo esperado, tá? E essa frase, ela camufla muito esse diagnóstico, atrasa a intervenção precoce, atrasa todo esse acesso que essa criança pode ter para ter melhor qualidade de vida. Sem contar que pode acontecer dessa criança ter pulado alguma fase. Quando os pais chegam e falam, o meu filho não engatinhou, ele já foi querer engatinhar, mas já andou. Então essa criança já pulou uma fase, né? Já é uma alerta. A gente tem que observar que muitas vezes a criança ela já traz questões sensoriais, né? Então, a maioria das vezes essa criança ela tem dificuldade com o contato com o chão, uma questão sensorial que pode ser observada também dentro dos marcos de desenvolvimento. Então, os marcos de desenvolvimento, ele é muito importante nessa evolução da criança, né? Até ela chegar à fase pré-escolar. Porque nem sempre é atraso, né? O atraso ele pode existir, mas pode acontecer também comportamentos atípicos, como a Suzy falou, né? Questão sensorial, dificuldade com a alimentação. Não é um atraso em si, mas é fora do comum. O que é o normal para a neuropsicologia, né? Essa palavra normal a gente utiliza muito ela, porque normal é o quê? Está dentro de um esperado. Normal é fazer o que a norma, o que a maioria faz. Então, numa sala de aula, por exemplo, o que é o normal? Que crianças com até 8 anos de idade sejam alfabetizadas, saibam ler e escrever até 8 anos de idade. Né? E o que é fugir dessa norma? É uma criança com 8 anos que não lê e não escreve fluentemente ainda. E aí, muitas vezes, nem escreve cursiva. Opa! Então, assim, essa mãe já tem que observar. Por que essa criança ainda não escreve cursiva se temos 20 crianças dentro da sala de aula e o meu filho é o único que ainda não escreve cursiva? Então, já é um alerta, E né? os pais têm muito medo da palavra comparar, né? Eu vejo muito no consultório assim, olha, eu tenho 2 filhos, sei que eu não posso comparar. A gente pode comparar, sim, a gente deve comparar. Porque comparar é a gente olhar, né, entender, opa, por que ele não tá dessa forma? E comparar com a maioria. Agora, eu tenho 10 crianças na sala de aula. Se 2 estão lendo só, eu não vou comparar o meu filho com os 2, porque eles são a minoria, né? Comparar com a maioria. E comparar no sentido de observar e investigar, não no sentido de falar, Joãozinho, por que tu não lê ainda e teu amiguinho já tá lendo? Né? Então, é comparar no sentido de entender e ligar o alerta pra gente poder investigar.
E o bom dessa sinalização, dessa investigação que a gente chama de precoce, né? Que é para ser precoce, ela evita até muitas vezes essa criança ser uma criança ansiosa, por exemplo. Então, assim, gerar frustrações para essa criança. Então, quanto mais cedo a gente observar os sinais da nossa criança, melhor para a nossa criança. A intervenção precoce, ela minimiza as comorbidades, né? O que são as comorbidades? São os diagnósticos que podem vir associados, como a ansiedade que a Suzy falou. Então, o paciente que não recebe diagnóstico cedo, né, e vai ser mais tardio, é um paciente que tem um sofrimento desnecessário, que poderia ter melhorado muito isso com as terapias e com as intervenções. Então, quanto mais cedo essa criança entrar para as intervenções, mais rápido ela sai dessa linha de atraso. Então, fique de olho nos marcos de desenvolvimento do seu filho, do seu bebê, da sua criança, do seu pré-escolar, até mesmo do seu adolescente, como que tá as emoções dele. É muito legal você observar, conhecer a sua criança. A outra coisa importante que a gente não mencionou foi sobre a neuroplasticidade. Ah, sim. O que é a neuroplasticidade? É essa capacidade que o nosso cérebro tem de ser mais plástico, né? Vamos lá, nosso cérebro tem as áreas de foco principal. Então, tem a área da linguagem, a área principal da comunicação, da socialização. E aí, quando o paciente tem um déficit muito grande de uma área, e aí muito cedo ele recebe muita intervenção ali, ele vai ter o quê? Uma aprendizagem maior. Outros neurônios vão formar sinapses aqui onde não estava formando. E aí ele vai ter menos impacto. Então, quanto mais cedo, mais neuroplasticidade as pessoas vão ter. Exatamente. Mais cedo essa criança sai da linha de atraso. Então, diagnosticar cedo é importante. Então, se você tem alguma dúvida sobre marcos de desenvolvimento, atraso, deixa sua dúvida aqui conosco, que no próximo programa a gente apresenta para você.